Olá! O Rolê Universitário, podcast da PUC Goiás, está de volta. Em nossa segunda temporada, vamos continuar falando sobre a vida universitária, histórias, curiosidades e muito mais. Somos @PUC Goiás em todas as redes. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, ativem o sininho, curtam, comentem e compartilhem. Meu nome é Cecília Decares e vamos para mais um Rolê Universitário. Eu sou a Belisa Monteiro e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Estamos recebendo hoje a professora Miriam Guzmão, que é diretora da Escola Politécnica e de Artes da PUC Goiás e também professora de robótica para os cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia da Computação. Também estamos recebendo a professora e doutora Hidemi Nomura, estrategista em marketing digital, publicitária e professora do curso de Publicidade e Propaganda da PUC Goiás. Professora, sejam bem-vindas. Obrigada por terem aceito o nosso convite hoje. Nós que agradecemos. Professora Miriam, o chat GPT, inteligência artificial, está muito no auge esse assunto agora, está gerando muitas dúvidas, muitos debates, e eu gostaria de saber como a senhora acha que esse assunto está interferindo na vida universitária, da educação, mais ou menos assim. Como é uma tecnologia nova, realmente tem empolgado na nossa área de tecnologia, os alunos e professores. Eles usam, eles testam. Teve professor que ficou as férias todas utilizando o chat. Realmente, assim, como é novo, há muita empolgação, achando que o chat GPT vai resolver tudo. E o bacana disso é que eles já estão descobrindo as limitações. Então, eu acho que é para isso mesmo. Na nossa área técnica, é usar, é questionar, é criticar, é saber fazer uso e apontar também onde que pode ser usado aí o chat GPT, que com certeza na nossa área de educação tem muito a contribuir. É muita mudança, né? Muita novidade, muita euforia, né? O pessoal fica curioso para saber, sempre mexendo. Algo legal de se ver, algo bonito de se ver. Com certeza. Assim, em 1980, quando surgiu o robô industrial, achavam que ia resolver tudo. E não tem ferramenta que resolve tudo. Então, a gente tem que saber as suas limitações, como usar e criticar, saber realmente utilizar de forma correta. Professora Hidemi, como que essas novidades, o chat GPT especificamente, impactou assim, no universo docente, no fazer pedagógico de vocês? Eu acho que depende muito do professor ou da professora. Teve professor que trouxe isso como uma grande problemática, como que eu vou ministrar a prova agora, aplicar a prova, o que o aluno vai fazer, o aluno não vai aprender. Aí eu acho que parte muito do olhar do professor ou da professora em tentar utilizar essa tecnologia ao favor da aula. Então, ok, usem o chat GPT. Vamos encontrar os erros possíveis na resposta do chat GPT? Então, você pode aprender com a ferramenta. Dentro da publicidade, por exemplo, eu falo para os alunos, usem. Você é um social media, vai fazer legenda? Usa. Vai copiar e colar? Não. Porque você tem noção que uma empresa precisa de um tom de voz, de um posicionamento. Pega a informação, remodela a informação em cima de um posicionamento de marca. Então, usem a tecnologia a seu favor, de forma inteligente, mais inteligente do que a inteligência artificial. Porque senão, para que você está usando o seu cérebro? Se é para ter uma máquina mais inteligente que você. É aquela ideia, né? Ele te dá uma direção, mas você tem que chegar lá com seus próprios passos, certo? Exatamente. Certo. Escreva com as suas próprias palavras. Exatamente. Faça a pergunta certa também. Porque a gente tem que aprender a fazer a pergunta certa para o chat GPT. Dá uns comandos, exatamente. Né? A gente tem que trabalhar com a nossa inteligência para ter uma resposta inteligente. Então, acho que a sacada maior, pelo menos do meu ponto de vista, está aí. Mas essa resposta inteligente, ela tem muito a crescer ainda, porque ele visa buscar em banco de dados respostas. Então, ainda não está consolidado. E eu acho que o nosso papel é o criticar mesmo, olhar, fazer perguntas, verificar o que está certo, o que está errado, se a gente pode confiar numa pesquisa científica, se ele está pesquisando em artigos, livros que estão nesses bancos de dados. Eu acho que o nosso papel, enquanto universidade, professores e alunos, é questionar e ver a veracidade e até consolidar esses dados, porque realmente vai agilizar muitos processos. E isso é muito bacana, agilizar os processos e deixar a gente para a parte principal, que é a parte de criação, de pensar, de resolver os problemas reais, né? Professora, a senhora é diretora da Escola Politécnica e da Escola de Artes aqui da PUC, né? E os cursos em que a senhora está agindo envolvem muito tecnologia, artes, arquitetura, engenharia, isso. Como que a inteligência artificial ela tem
entrado nesses cursos e atuado nesses campos? É um campo super aberto. Em todos os cursos é possível utilizar. Então, a gente vem da parte da computação, que é a parte onde cria. E as engenharias usam essas tecnologias. A arquitetura também, design, nossa, tem um ganho incrível. A gente tem aplicativos, né, que vocês podem até questionar e perguntar. Eu vou dar um exemplo de um arquiteto, né? Eu quero desenhar uma casa, você descreve lá com 3 quartos, tem aplicativos para isso, né? Usando inteligência artificial. Então, ele vai te trazer uma proposta pronta, né? Ah, isso é ruim? Não, isso é muito bom, porque você não vai perder aquele tempo. Você, enquanto arquiteto, você vai utilizar essas ferramentas para estar te dando toque, remodelando, criticando e até assim aprimorando esses aplicativos. Então, esse retoque que você vai dando, ele vai se consolidando no banco de dados. E com certeza, quando for feita uma nova pergunta dessa, vai vir com esses novos incrementos que foram feitos a partir desse exemplo. Então, acho que tem muito a contribuir. Professora Rideme, que é da publicidade, é uma profissão que lida muito com a criatividade, né? Como você acha que essas ferramentas podem potencializar a criatividade e não atrapalhar? Fazendo uso adequado de acordo com a própria criação. Tem uma autora, que é a Marta Gabriel, ela tem um livro que chama Eu, Você e os Robôs, se não me engano, e ela tem um livro de marketing digital. Então, ela é engenheira, fez o doutorado em artes e hoje ela trabalha com marketing digital. E aí ela fala o seguinte: quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente tem que utilizar a inteligência artificial ainda porque ela consegue de forma mais automatizada, até porque os dados, a inteligência não está tão desenvolvida, como a senhora disse, de forma autônoma, certo? Então, qual que é o futuro das profissões dentro da área da criatividade? Ser mais humano no sentido de temos que ser mais criativos, entende? Então, deixa a máquina fazer a parte automatizada e a gente fica em prol da própria criatividade. Cada um com seu papel. Exatamente. Então, por exemplo, teve um robô, isso assim, há uns 5 anos ou mais, que ele é um diretor de criação de publicidade lá no Japão. Então, o que ele fazia? Pessoal, vão substituir a criatividade. Não, na verdade, ele analisava campanhas publicitárias que deram certo e mandava para o diretor de criação humano: olha, essas estratégias deram certo. Use agora a sua criatividade para aprender com as estratégias dos concorrentes. Entende? Então, eu posso utilizar a inteligência artificial, no caso da publicidade ou de áreas criativas, para criar, usar a informação com a minha criatividade como norte estratégico dentro da publicidade. Por exemplo, acho que foi essa semana, o Canva, conhecem, né, o aplicativo Canva. Qualquer pessoa que consegue mexer no Canva, eles já estão colocando inteligência artificial. Então, eu quero uma identidade visual assim assada. Qual que é o poder de criação dele? Na verdade, não é um poder de criação, é uma combinação aleatória de informações visuais através de alguns comandos. Preciso de uma identidade visual com uma fonte mais ou menos assim, que é para a área da saúde, etc. Ele cria um modelo. Mas qual que é a diferença que eu comentei aqui? Um profissional que conhece o mercado, ele vai entender o lado humano, o lado do próprio mercado, do cliente, no caso a empresa, e criar uma identidade. Agora, a ferramenta ela ainda não consegue ter essa visão global. Então, a criatividade ela é limitada. Dentro da publicidade, a gente trabalha a criatividade, diferentemente da arte, como uma combinação de informações existentes. Diferente da arte, que você tenta dar um outro olhar sobre a criação. Então, dentro da publicidade, é super viável que se utilize. Para o quê? Para que você tenha mais tempo de ser estratégico e realmente criativo. Porque as informações, elas virão de forma mais assertiva. Do que você ficar pesquisando aleatoriamente. Que é o meu público. Tá? Que é o seu público. Isso já funcionou. Por que otimiza o trabalho, digamos assim. Exatamente. Né? Exatamente. Quando a gente fala de criatividade, por exemplo, eu gosto muito dessa área, assim, por isso que eu escolhi o curso principalmente, publicidade, de estar trabalhando, sempre criando alguma coisa diferente, né? Exercitando o nosso próprio pensar. E eu também uso muito o Canva, uso o Notion, são aplicativos que ajudam a gente a se organizar e conseguir criar conteúdo. E eu estou vendo que dentro desses aplicativos a inteligência artificial já está presente, né? Mas, no meu caso, eu tenho que comentar aqui que me assustou um pouco o fato de a gente ver que a inteligência artificial ela já está escrevendo poemas pra gente, por exemplo, né? Eu lembro que quando eu era criança eu assistia filmes como, por exemplo, o Ali,
da Disney, né? Que eu ficava tipo, nossa, que incrível, aquele robozinho, ele pensa, ele cria, consegue viver sozinho. Então, eu com 18 anos agora ver essa inteligência artificial que ela consegue ter essa autonomia, mesmo que limitada, para criar conteúdo em cima de coisas que as pessoas antigamente já criaram, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial, ela capta a informação ali, capta a informação ali e cria um novo conteúdo. Mas, para mim, é um pouquinho... É forte, sabe? É incrível, ao mesmo tempo que é um pouquinho assustador. E é muito bonito também, por exemplo, ver que fizeram releituras de quadros famosos, né? Por exemplo, a Moça com Brinco de Pérola, e museus do mundo, assim, estão dando áreas, estão dando espaço para a inteligência artificial expor os trabalhos. Eu só gostaria de entender até onde isso seria arte, até onde isso seria também criatividade, né? Porque ela está pegando campos que já existem para trabalhar a criatividade dela, sabe? Eu queria entender um pouquinho essa visão que as senhoras têm, por favor. Então, em relação a criar, não é bem um criar, né? Porque tem todo um algoritmo, uma linguagem por trás de tudo isso aí. Então, ele não cria. Foram feitos, né, pelos cientistas da computação um programa, né, em diversas linguagens. Então, ele é muito limitado ainda. A gente não tem ferramentas, tecnologias para falar que um dia ele vai estar criando. Aí eu fico pensando o seguinte, vou fazer uma analogia do que você propôs, né, do poema. Vamos fazer da música também, né? Então, vamos supor que eu tenho um algoritmo ali que ele vai reproduzindo os sons. Só que ele tem aquela limitação dele por conta do algoritmo, da tecnologia que ele está usando. Aqueles sons eles vão ficando repetitivos, automáticos. Então, assim, para você criar um novo som, você vai ter que mudar essa sequência de algoritmos. Então, aí vai ter que ter o humano para estar mudando isso aí, para estar criando. Então, gente, não existe, assim, milagre, sabe? Essa inteligência artificial, ela é muito limitada, não é uma inteligência, né? Até tem muitos cientistas da computação que é muito cético em relação a esse nome, né? Que a primeira vez foi usado em 1956, inteligência artificial, foi nos Estados Unidos, né? Então, assim, não é bem uma inteligência, né? São algoritmos, né, que são programados, máquinas, para fazer um processo que o próprio homem desenvolveu. Então, eu não gosto de falar a palavra nunca, porque, assim, mas para eu pensar, enquanto professora da área de tecnologia, conhecendo as ferramentas que a gente tem atual, nós temos que crescer muito ainda, nós temos que desenvolver muita ciência para chegar no ponto de realmente pensar uma máquina e criar uma outra máquina. Então, essa parte aí, ele está desenvolvendo, criando poemas. Ele não está criando poemas, ele está pegando frases aleatórias e colocando. Faz sentido? Às vezes pode fazer, né? Só que isso aí vai tornando tão repetitivo que aí se basta. E aí? Cadê? Só isso. A gente, quando escuta uma música, fica em evidência, né? Depois passa um ano e fala, e o outro som? Né? Então, o ser humano é isso, em constante dinamismo, constante movimento. E a máquina não, ela torna obsoleta. A tecnologia torna obsoleta. E aquele poema você vai enjoar dele, né? Aquele ali, né? Então, acho que a gente tem que evoluir muito ainda para chegar nessa ponto de criação. Vai acontecer? Vamos esperar. Cecília, falando da experiência dela, eu fiquei pensando também como os estudantes estão lidando com essas ferramentas, porque é um sair do método tradicional de aprendizagem, né? Como que vocês estão lidando com isso? Com as demandas que eles trazem, com essas inquietações que eles trazem, como a Cecília trouxe? Assim, sala de aula mesmo, nós fizemos o meu primeiro programa em robô, que eu ministro aula de robótica industrial para os alunos, né? E eu incentivei ao máximo. Professor, eu vou usar o chat, faz o chat aí, vamos ver o que ele traz para o primeiro programa. Então, assim, o tempo que eles perderam no chat para estar fazendo o programa, né, que é a linguagem Rapid que a gente usa, eles viram, nossa, professor, é muito superficial, cadê? Só isso? Cadê os pontos? Cadê a comunicação com os sensores? Foi assim, mas que bacana, pelo menos o chat trouxe um roteiro de como ele vai fazer. Então, é uma ferramenta que te auxilia também. Agora, é porque está no início, pelo menos essa parte robótica. A partir do momento que os alunos vão utilizando, as pessoas vão utilizando e vão alimentando, quem sabe daqui a um ano ele já está trazendo esse programinha mais completo,
O algoritmo lá já está desenvolvendo para reconhecimento de imagem, já vem, né, o procedimento para detectar qual que é a tecnologia que ele usa. Então, acho que a gente está muito no início ainda, mas com certeza a gente tem que crescer muito. E eu sou incentivadora, a gente realmente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Com certeza. É incrível. Por exemplo, eu vejo coisas que já foram criadas. Por exemplo, eu vi uma sequência de fotos na internet esses dias que eu achei fabuloso. ChatGPT criando fotos de diferentes épocas da existência humana, sabe? Então, é incrível. Você vê coisas que você achou que nunca iam ver. Você vê fotos de faraós egípcios juntos. Você vê fotos de animais juntos. É tudo uma montagem, mas é uma vivência muito incrível, muito diferente. Então, eu acho que quando você puxa isso pro bem, quando você aprende a usar isso do jeito certo, claro que você também tem que ter o seu olhar crítico, tem que ter aquela vontade de descobrir mais, né? Você tem que ser um eterno aprendiz, um eterno curioso. Quando você sabe pegar do jeito certo esse conteúdo e usar do jeito certo, é incrível. Incrível. Se fizer algum ponto negativo, assim, que eu vejo que vocês estão uma visão bem realista, assim, otimista mesmo, né? E do ser humano também adotar um certo protagonismo em relação à inteligência artificial, mas vocês veem que alguma coisa assim não ficou legal, ou está atrapalhando, por exemplo, campo de trabalho? O que vocês pensam a respeito disso? O que eu acredito toda tecnologia ela está aqui para servir a gente. Depende do uso que eu dou para a tecnologia. Agora, se uma pessoa usa de forma, por exemplo, o ChatGPT, de forma meio que dependente da informação, ela não se desenvolve, o indivíduo. Então, depende da forma com que você usa. A gente sabe que boa parte da nossa população brasileira não tem tanto acesso, conhecimento crítico, etc. Então, pode ser que parte da população fique dependente de uma inteligência que, como a professora disse, não é bem uma inteligência assim, tão autônoma a ponto de criar novas informações. Então, ainda precisa de gente que pesquisa para alimentar, né, a base de dados de novas informações. E também a inteligência, ela pega de referência o que a gente joga na internet, por exemplo. Há uns anos, a Microsoft criou um perfil no Twitter, que era uma inteligência artificial, e tiveram que bloquear o projeto em um dia. Porque a inteligência pegou informação do que as pessoas produziam no Twitter. E ela virou uma inteligência nazista em um dia. Nossa. Então, assim, depende muito do que nós colocamos, tanto como base e de como nós vamos utilizar. Então, tem esse lado que é o Black Mirror, que a gente estava falando antes, que é a série, né? A ideia do espelho negro. Peraí, o que é esse espelho negro que está aqui na minha frente? O que eu faço com a tecnologia, na verdade? E aí a gente tem que pensar quais são os efeitos colaterais do uso das tecnologias. Não é como eu uso tecnologia, mas o que vai gerar de efeito colateral, alguma dependência. É algo do tipo, muita gente fala, vai tirar um monte de emprego. Peraí, Revolução Industrial veio, tirou, mas também criou. Sim. Então, como que nós iremos adaptar a isso, certo? Voltando só um pouquinho no campo artístico, eu tenho uma visão um pouco mais voltada das ciências humanas, e não tanto como conhecimento técnico da professora. Meu doutorado foi em arte robótica. Então, eu criei um robô que criava arte. A louca. Mas, assim, o conceito de arte, ele é muito tênue, ele mudou ao longo dos anos. Por um momento, até a arte clássica, mais ou menos, o artista ele copiava o mundo. A máquina fotográfica que copiava melhor do que o humano. Foi quando a gente entrou na era da arte moderna, que os artistas não copiavam mais o mundo, eles criavam uma estética. Então, quando você pega um quadro do Monet no impressionismo, foi quando começou o Picasso com o cubismo, eles não copiam o mundo, eles retratam o mundo com outro olhar. E aquilo foi arte. Aí chega o Duchamp e fala assim, ok, tá aqui esse pinico. Isso aqui é arte. Pronto. Então, o conceito de arte muda. Não necessariamente um humano precisa criar algo para ser arte. Como eu disse aqui antes, na conversa de bastidor com a professora, já houve exposição artística que as obras eram feitas por robôs, as pessoas, nossa, que lindo, no final foi feito por uma máquina. Odiei. Então, o que é o conceito de arte? Entendeu? Não é a criação em si, mas muito a recepção. Que antigamente a gente tinha o crítico de arte para julgar, assim como a gente fala, arte elevada, música clássica, o funk não é arte. Peraí, a partir de que ponto de vista? Então, o próprio conceito de arte, ele é para se discutir. Tanto é que existem artistas que criam inteligências, nem inteligências, máquinas aleatórias,
que criam arte. Por quê? Porque eles questionam o conceito de arte. Por que não as máquinas não podem criar arte, sendo que o conceito de arte muda a cada período? Então, se a gente tem uma arte que é conceitual, que eu posso colocar uma caneca aqui no meio e falar assim, isso aqui é arte. Eu sou artista. Quem vai questionar que isso não é uma obra de arte? Entende? Então, o conceito de criação também tem mudado nos últimos tempos. Sai daquela ideia do, o artista, nossa, essa pessoa que tem um dom divino para ser artista. De algo muito rebuscado, assim. Exatamente. Então, a gente está num momento, que inclusive é uma autora do Brasil, a Lúcia Santaella, ela fala assim, a gente está vivendo o momento do parto de uma nova sociedade. Então, a gente ainda não sabe o que está acontecendo. É como se a gente estivesse entrando nesse novo mundo, está tudo muito claro e a gente não consegue perceber o que está para acontecer. Né? Então, é muito louco. Dá um medo? Dá. A gente tem os apocalípticos? Temos. Mas também temos os mais utópicos? Temos. Então, acho que vale muito quais são os efeitos colaterais. Eu acho que é a melhor pergunta que eu posso fazer para mim. Como que eu uso essa tecnologia? Fico rolando feed no Instagram até meia-noite, 1h da manhã. O que eu estou fazendo da minha vida? Um efeito colateral. Sim. Né? A insônia, a ansiedade, a depressão é um efeito colateral de um uso indiscriminado de qualquer tecnologia que seja. Mas a parte negativa da tecnologia, ela deve ser pensada em termos da sociedade. Então, quando a gente cria alguma coisa, né, você falou das pessoas do bem, mas a gente sabe que existem, né, pessoas que testam a capacidade. Por exemplo, o aplicativo do banco. Tem gente que entra e fica testando a segurança do banco, né? Por isso a gente não vai usar um aplicativo do banco? Não, né? Então, assim, para cada tecnologia, realmente, como a gente vive em sociedade, eu acho que precisa de regulamentação. A Itália, ela fechou, né, por um mês o ChatGPT, né, por achar conveniente. Mas fechar é a solução? Não é, né? Então, a gente vai... Eles estão pensando na Europa, juntamente com os Estados Unidos, para eles paralisarem por 6 meses o desenvolvimento do chat, para analisar qual que é o efeito disso aí, para estar pensando qual que vai ser a solução, regulamentação. Mas a gente vive num mundo global. Não adianta você vai falar fechar. Um rapaz, um adolescente que usa tecnologia na casa dele, ele está desenvolvendo. Não tem jeito de você fechar a ciência no mundo global que a gente vive. Então, é preciso realmente pessoas que discutem isso, que regulamentam, né, de acordo com a implementação da tecnologia. Eu falo para meus alunos assim, gente, a ética em primeiro lugar. A formação integral, ela é muito importante, importantíssima. E quando vocês foram desenvolver alguma coisa, foram tomar decisões, façam somente uma pergunta. Isso é bom para quem? Para quem? É para você ganhar dinheiro? É para quem? Agora, se for para a sociedade, para o desenvolvimento, para agilizar, para tirar o homem de processos perigosos, trabalhos repetitivos, deixar ele na criação, isso sim vale. Mas como a gente vive uma sociedade que a gente tem várias pessoas com várias formações, isso é inerente, é preciso regulamentação sim. Então, assim, a gente precisa ver, enquanto sociedade, para onde que nós vamos. Nós não podemos deixar aberto, né? A gente precisa de direcionamento realmente para estar convivendo aí de forma mais harmônica, né? Existem muitos mitos também envolvendo inteligência artificial, né? Não sei se é por causa do imaginário dos filmes de ficção científica que vai dominar o mundo, que vem para destruir a Terra. Não é? Não tem uma questão do imaginário coletivo também em cima disso? Todos os filmes, Eu, Robô, todos eles, né? Eles, no final, eles querem, assim, a raça humana sendo destruída pelas máquinas, né? E, se vocês forem observar, todos eles tocam no cunho social. Para que a gente pense, critique, para não deixar fazer isso, né? Então, enquanto nós pensantes, os governantes, políticos, professores, cientistas, a gente tem a obrigação social de estar desenvolvendo tecnologia, mas responsável com toda a regulamentação possível, né? A gente não vai poder, né, deixar aí, como diz nos filmes, será que a máquina vai dominar os homens? Eu acho que com certeza a gente nunca pode falar, mas eu acredito no homem do bem, né? A gente fazer a coisa coletivamente. Tem aquela questão do sempre estar se adaptando, né? A humanidade ela tem passado por diversos
provas, assim, né, diversas revoluções durante toda a sua existência. A gente tem a Revolução Agrícola, a gente tem o surgimento da escrita, a gente tem as revoluções industriais, até mesmo, para mim citar aqui uma área que eu gosto, o advento do som no cinema. Ele veio, é uma tecnologia, a gente pode, né, dizer que é uma tecnologia que mudou drasticamente o jeito que as pessoas viam, né, a sétima arte, e também pode-se dizer que criou lendas, como o Hitchcock, né, o Alfred Hitchcock, e também extinguiu alguns que já eram lendas naquela época, que não conseguiram se adaptar à nova tecnologia e foram esquecidos, né? Então, eu acho que o ser humano ele vai conseguir lidar também com a inteligência artificial, ele vai ter que aprender a se adaptar, as profissões terão que se adaptar, né? É um processo que pode levar alguns anos, pode dar medo, igual a professora Redeme disse, pode dar medo, mas é algo que eu acho que a gente está sujeito, né? A gente está em constante evolução, constante aprendizado, é algo que é do humano, né? A gente tem um ciclo de vida aqui que é aprendendo até o último momento, né? É o anseio do novo, né? Sim. O novo traz consigo esse medo, né? É o crescer, né, gente? Existe a vontade de explorar, mas ao mesmo tempo aquele medo. Poxa, o que será isso, né? Como que eu vou lidar com isso? Sim. Professoras, eu gostaria de perguntar qual que é o ponto que as senhoras acham que o futuro vai trazer pra gente? Porque a gente, claro, tem o debate de agora, né? Como que está sendo nas salas de aula, mas e o futuro? Qual seria o ponto, assim? O futuro, só o futuro. Só o futuro poderá dizer. Eu acho meio complicado, a gente seria meio que uma ficção também, né? Imaginar o futuro, mas existem alguns teóricos que são futurologistas que eles falam inclusive do crescimento exponencial. Então a gente está na base da curva do crescimento exponencial. Se da era da escrita para a era da automação, sei lá, demorou meio século, as coisas começam a acontecer de 5 em 5, 2 em 2, ano em ano, talvez de horas em horas. Então, ao mesmo tempo que a gente pode achar que vai demorar 30 anos, não, pode chegar em 5 anos. Então, por exemplo, o projeto Metaverso, falaram muito, parece que agora deu uma caída. Mas por quê? A gente ainda não tem uma sociedade que é capaz de comprar todos os aparatos, acesso à internet para usar. Então, acho que talvez a gente consiga evoluir muito na parte de tecnologia, mas a sociedade não tem um acesso. Aí vem realmente a diferença social em relação aos acessos, né? De inteligência artificial, por exemplo, futuro. Quando eu estava fazendo mestrado, meu mestrado foi sobre vida artificial dentro da arte. E eles já estavam usando vida artificial para criar células humanas, como a impressão 3D. Então, é possível com a impressora 3D você fazer impressão de órgão. Então, isso é bom? Mas para quê? Para quem tem dinheiro. Então, nesse futuro, a gente mantém alguns padrões da nossa sociedade, que são essas separações, divisões sociais, assim como quando a Revolução Industrial veio, então a gente vai precisar ficar trabalhando muito tempo, né, na força braçal e nos dedicaremos, sei lá, talvez eu trabalhe só 4 horas por dia. As pessoas estão trabalhando mais, que é outro questionamento. Com a inteligência artificial, então a gente vai ter que trabalhar menos? Não, porque isso vem de um sistema nosso, econômico, financeiro, social, que a gente precisa dessa manutenção social. Não vou falar capitalista aqui como marxista, não, mas a gente precisa dessa renovação dentro do nosso sistema capitalista, em que novas tecnologias entram, substituem, porém a gente também cria novos contextos não somente de profissão, mas de atuação. Então, vem para um bem, vem para um mal, mas para quem? Então, acho que sempre vai ficar muito disponível para quem realmente está num topo de hierarquia social. Então, ao futuro, vai chegar para mim antes, para essas pessoas e depois para o restante. Né? Mas isso é com o tempo. Eu dou o exemplo do telefone. Quem pensava que todo mundo ia ter acesso a um telefone? Era muito caro, né? Então, a tecnologia, quando ela é criada, ela é cara, mas depois ela vai sendo difundida. Então, para além dos laboratórios científicos, né, até chegar na sociedade, ele demora. Por exemplo, a indústria 4.0. Essas tecnologias não são novas. Essas tecnologias são de 20, 30 anos. A gente já tem essas tecnologias aí nos laboratórios. Agora que elas estão se tornando acessíveis para empresas de médio e pequeno porte estar utilizando para estar produzindo. Então, assim, a ficção, eu acho muito bacana os filmes, sabe? Parece que eles estão além, assim, uns 50 anos da gente.
Então, se você for pensar como que vai estar o futuro, olha para a ficção e um pouco que ela falou é muito importante. A parte econômica, a nossa realidade, é o social, né? Como que a gente pode chegar lá? Eu vejo assim a inteligência artificial, gente, um campo muito benéfico para a medicina. Acho que você poder, né, identificar, deixar o médico ali para tomar decisões com todas aquelas informações coletadas num banco de dados, ela é muito rica. Quando você vai hoje no cardiologista, ele já tem lá, já sai com o exame pronto, né? Antigamente era caro e agora já tem acessível. O próprio médico já está tendo dentro do consultório. Então ele demora, né? Essa acessibilidade no Brasil, né? Terceiro mundo vai atingir quem? Mas nós estamos aí para isso. A gente também não pode parar de forma econômica, né? A gente tem que produzir a ciência para beneficiar. Você já pensou você fazer um exame de sangue, coletar, e ele já vai te dar individualmente qual que é miligramas, não aquele padrão, mas o miligrama 7,1 para você, porque o seu organismo tem isso. Então, tudo personalizado, olha só, é uma ciência. A priori vai estar disponível para quem? Para realmente os privilegiados economicamente, né? Mas nós temos, por isso que a gente tem governo político para estar aí, para a gente difundir que essa ciência ela traga benefício para a sociedade, para todos, né? Tem um brasileiro, né, que é o Walter Longo, ele fala, assim como essa Marta Gabriel, que o que eles preveem no futuro eles esperam que o humano seja mais humano. Porque eu brinco em sala, a gente não vive em ciclos, porque senão a gente volta para o mesmo lugar, a gente vive em espiral. A gente passa por momentos parecidos lá na frente. Então, olha o que a gente vive hoje, onda do it yourself, manual. Então, ao mesmo tempo que a gente descola por um lado tecnológico, parece que a gente busca um pouco daquela raiz, né? Do manual, do contato. Por um momento a gente distancia muito por conta de rede social, em outro momento, não, peraí. Olha o que a pandemia fez, afastou, mas muita gente, não, mas eu preciso da aula presencial, eu preciso das pessoas comigo, entende? Então, ao mesmo tempo que o futuro nos preserva, talvez, algo que a gente nem imagine, às vezes a gente só vai ser um pouquinho mais humano do que a gente já é. Porque tem uma máquina que faz algo que a gente não precisa fazer mais. Então, a gente talvez tenha mais tempo, habilidade para voltar um pouquinho para isso, para a essência. Não sei se é. Dizem que, inclusive em profissões, o que vão buscar das pessoas? Criatividade. Olha o boom da economia criativa. Soft skills. Exatamente, as soft skills. Então, para que eu vou ficar só na hard skill, sendo que a máquina pode potencializar qualquer um que tenha, né, a hard skill ali sendo aprimorada? Então, não, eu tenho uma pessoa que é muito boa, mas quem que é bom para gerir outras pessoas? Quem é capaz de liderar? Quem é capaz de sensibilizar? Como universidade, a gente produz também conhecimento científico. Queria que vocês falassem sobre como andam as pesquisas nas suas respectivas áreas, nos cursos, sobre inteligência artificial. Se, de repente, alguém tiver interesse em participar, como participar desses grupos de pesquisa, como ter acesso. Eu já faço o convite para a jornada científica da Escola Politécnica de Artes, que vai acontecer em maio. E vai ser bacana que a gente vai ter um desafio sobre cidades inteligentes. Então, nós temos aí aliada arquitetura, design, né, a parte aí das engenharias e computação também. Então, realmente é usar as tecnologias ao nosso favor. E pesquisas estão sendo desenvolvidas. E o tema do congresso hoje, desse ano, que vai ser em outubro, e o lema dele é, né, as ciências básicas a serviço da melhoria da qualidade de vida do ser humano. Congresso de Ciência e Tecnologia, né? Saiu agora o tema em abril. Então, nós colocamos o tema da nossa jornada científica, que acontece agora em maio, sobre inteligência artificial e suas tecnologias como instrumento na qualidade de vida do ser humano. Então, vai ter muitas palestras internacionais e desafios, realmente para estar integrando. E, assim, o bacana é que não existe ciência sem as ciências básicas, né? Então, toda aquela parte de algoritmo, tecnologia, precisa muito da matemática. Então, os alunos aí que gostam da parte da matemática, de estatística, assim, a gente precisa bastante aí desse conhecimento para a gente crescer nessa área de inteligência artificial. Então, é um momento, assim, de que realmente as pesquisas voltam para isso, realmente utilizam, criam, para que a gente possa aí realmente usufruir.
Então vai ser um desafio lá da Cidade Inteligente, bem bacana, que a gente vai ter lá na escola. Ótimo, fica um recado. Professora Ridene, como estão as pesquisas lá na publicidade? Lá na publicidade a gente tem um grupo de estudo, na verdade vai trabalhar com algumas minorias, né? Então mulheres, LGBT, PCD voltado para dentro da publicidade, e tem um que se sair vai ser meu, vai tudo dar certo, que é envolvendo o marketing digital, que sim, a gente aborda um pouco da inteligência artificial usada no marketing digital. Ainda não saiu, mas tem previsão talvez para o ano que vem para sair. Eu já tive um grupo de pesquisa que estudava a série Black Mirror. Então foram 7 alunos, cada um analisando um episódio, que aí discutia a partir da ótica da comunicação publicitária o uso das tecnologias e os impactos na sociedade. Então, a gente já teve pesquisa mais voltada, não necessariamente para a inteligência artificial, apesar de que 2 dos episódios usavam isso como tema. Que eles, inclusive, criaram, um cara morreu, e eles criaram uma inteligência que depois colocou no corpo robótico e eles se relacionavam com a mulher. Nossa. E eu não sei se vocês sabem, mas já existe uma coisa meio parecida, né? Então tem um site que você pode criar um boneco, mesmo um boneco, você escolhe cílios, tudo, e hoje eles estão colocando movimento robótico para que um dia eles coloquem inteligência artificial, para ser realmente companheiro no dia a dia. Então, é a arte imitando a vida, novamente. Então, da minha parte das reflexões, porque eu lidero o grupo de pesquisa de tecnologias e comunicação dentro do curso, vai mais para essas inspirações. É maravilhoso, professora. A gente tem que ter essa capacidade de cruzar informações, né? Cruzar inteligências, conhecimento, e saber agir de forma crítica sobre esse assunto e abraçar, né, as novidades, porque é assim, a vida a gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? É incrível. No curso, né, no caso, publicidade, no meu caso, a inteligência artificial está sendo muito útil. Às vezes você não tem ideia de qual conteúdo criar e você joga lá, ela te dá uma vastidão de conteúdo que você pode trabalhar em cima, então é maravilhoso. Insights, né? Eu acho que, um pouco diferente da professora, o nosso curso, ele é aquele que tenta acompanhar muito, sabe, a novidade. Então a gente fica muito assim, vamos usar. E esquece dos problemas que podem acontecer. Acho que ela já é mais pé no chão. Já olha nos problemas para focar nas soluções, né? Isso. A questão dos algoritmos e tudo. Que é o nosso foco, identificar um problema real para estar dando solução para isso, porque as variáveis são muitas. O nosso objetivo é restringir essas variáveis para otimizar até um recurso computacional que a gente tem, está chegando na solução, porque também não adianta nada você criar uma solução que computacionalmente vai demorar aí um dia para chegar na solução, e vocês querem as coisas rapidinho, né? Pois é, 15 segundos. Então precisa ser um algoritmo otimizado que dê conta aí dessas realidades aí reais. E bacana que os trabalhos de conclusão de curso dentro dos alunos já estão sendo bem voltados aí para essas tecnologias. E é bacana, o mundo assim, sabe? Ele está vivo aí. Inclusive, a gente já começa a ter ferramentas de inteligência artificial para detectar se for usada a inteligência artificial. É o novo plágio. Olha só. É o novo plágio, estamos de olho, viu? Muito bom. Dicas de conteúdo, assim, que a gente poderia dar, tanto bibliografia, já que vocês são professoras universitárias, e filmes também, para quem quiser aprofundar o assunto, conhecer um pouco mais, puderem deixar umas sugestões, seria ótimo. Dentro do meu campo de estudo, eu recomendei o da Marta Gabriel. Tem também no Brasil, né, o Walter Longo, ele estuda há muitos anos a parte de tecnologias como um todo. Fora do Brasil, nossa, tem um cara que é muito louco, que ele é o Ray Kurzweil, não sei se vocês conhecem, mas ele parou inclusive de se alimentar, ele só toma cápsula, porque ele quer chegar no momento da sociedade que vai ser possível transplantar a mente para a máquina. Gente, Ray Kurzweil, então ele tem, não lembro o nome do livro, mas fala algo sobre as máquinas espirituais. Então, existem vários. Agora, filme, gente, lista. Começando pelo 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, Blade Runner. Tem outros, como Existence, não sei se vocês já ouviram falar. Enfim, tem muito filme aqui. Séries também, tem o próprio Ex Machina, que também trabalha com inteligência artificial, que ela se volta contra o humano, mata todo mundo. Então, tem de tudo. O próprio IA do Spielberg. Sim, com certeza. Eu vou mais pro lado técnico. Então, assim, o pai da robótica, que é o Gruber, né? Então, ele tem uma literatura muito intensa aí, e
os alunos da área de computação, que a gente sempre recomenda. Mas eu acho bacana ver os livros de ficção também, né? E eu até já estou adquirindo um livro que eu acho que veio muito com essa semana que aconteceu nas nossas redes sociais, né? Na área da educação, afetada pela segurança. Não sei se vocês viram o livro que eu comecei a ler agora, não terminei, mas é muito interessante. É o caos da rede social, né? Então, assim, esse livro ele faz refletir, né? Até que ponto essas redes sociais eles vão interferir. Você fica pensando, né, uma área tão importante que é a área da educação, passar por uma instabilidade, né, que a gente teve aí a semana passada, de pessoas inseguras de estar vindo à universidade, não aqui na PUC Goiás, mas em todo o Brasil, né? Não é uma coisa local. Mas o que a gente faz com essa rede social que ela afeta e afeta no campo da educação? Um campo essencial, né? Então, assim, para além dessa parte técnica, a gente refletir também dessa parte de fake news, né? Dessa parte da ética. Então, acho que a gente tem que contribuir para melhorar essa sociedade. Então, o caos da rede social aí é um bom livro para começar. E também, só para conversar aqui, a senhora tem uma visão mais técnica, né? E a senhora tem uma visão mais cultural. E é interessante quando a gente liga essas duas áreas, porque um anda do lado do outro, certo? A senhora precisa ver como as pessoas estão reagindo a essa tecnologia para conseguir saber quais seriam as próximas métricas, né, que esses estudos têm que tomar. E também, né, professora, qual é o que a cultura tira dessas novas tecnologias que estão sendo criadas pelo lado mais técnico? Então, quando a gente olha assim, um anda um do lado do outro de mãozinhas dadas, né? A evolução, ela precisa do coração e da mente, né, ao mesmo tempo. É algo incrível. O mundo é interdisciplinar. Eu gostei muito de ouvir a opinião, não conhecia a professora. Se a gente trabalha na mesma instituição, né? Com certeza, aí, o doutorado dela na área, né, de arte e robótica tem muito a contribuir. Quem sabe a gente não faz pesquisas aí de conjunto, né? Conjunto, que eu acho que contribui bastante. Então, eu gostei bastante de estar vendo esse lado, né, diferente da parte da arte, que é realmente o que a gente está criando, né? Para quem que nós estamos criando? A gente precisa conversar a gente fala na computação, com os nossos clientes. Então, a gente precisa ter o mesmo linguajar para saber desenvolver ferramentas que vão utilizar para todas as áreas, né? Medicina, arte, engenharias. Incrível. Bom, a gente agradece a participação de vocês, essa conversa assim tão rica, né? Foi ótimo receber vocês, muito obrigada. Muito obrigada também. Rede social, né? Se quiser passar pra gente alguma rede social para acompanhar esse trabalho maravilhoso, porque tem muita se conhecer, muito a ensinar. Se quiserem passar pra gente, por favor. Tem o do curso, PP PUC Goiás. Sim, né? Tem muita coisa legal. Instagram, né? Sim. Instagram. E possivelmente em breve a gente também vai ter o nosso podcast, né? Mas ainda é um projeto que está já nascendo, já foi planejado. A Escola Politécnica tem? Tem Politécnica e Artes no Instagram. A gente sempre coloca o que os alunos fazem lá. Realmente aí contribui bastante. Maravilhoso. Muito obrigada, gente. Obrigada. Foi ótimo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada.